A paz, irmãos, a paz, igreja, mais uma vez estamos aí. Mais um culto que a gente tem como agradecer e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer pelos benefícios que Ele nos tem concedido. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais esse momento que nós temos para poder ler e aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Pai, que o Seu Espírito Santo, Senhor, venha nos conceder entendimento, sabedoria. Pai, que o homem não tenha honra nenhuma, Senhor. Que o homem não tenha vez nesse lugar, Senhor, mas que seja o Senhor. Seu nome seja honrado, que sua seja a glória. Pai, não deixa que o homem venha tomar nenhum lugar, Senhor, mas que seja só a Sua presença, o Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dá a Tua presença nessa noite. Em qualquer lugar onde estivermos, Pai, que nós possamos sentir o toque do Teu Espírito, o toque das Tuas mãos, Pai, poderoso em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, o texto do dia de hoje está lá em Isaías 28. Eu estou com dificuldade. Pausa, encontra e depois você acompanha. Isaías 28, versículo 23. O tema do dia: ouçam e prestem atenção. E o texto começa assim, versículo 23 do capítulo 28. Ouçam e escutem a minha voz. Prestem atenção. Ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim? Quando já tem nivelado a sua superfície, não espalha nela ervilhaça e semeia o cominho? Ou lança nela o melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio cada e qual seu lugar? O Deus ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Texto maravilhoso. Vamos orar mais uma vez agradecendo essa palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque mais uma vez o Senhor tem liberado, Senhor, ao coração do nosso pastor, nosso pastor presidente, pastor Fernando, Senhor, essas palavras, Senhor. Que, Senhor, só de lermos já traz um grande entendimento. Pai, em nome de Jesus, como a gente já pediu, Senhor, traz o Teu Espírito Santo para que nós possamos desmiuçar um pouco mais o texto, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, texto sensacional. E esse texto aqui, quem diria, eu cheguei onde eu queria uma vez. E eu sempre falei muito para vocês que eu queria falar sobre um irmãozinho que ele foi mencionado na Bíblia poucas vezes, mas as poucas vezes que ele foi mencionado foram para arrebentar. E esse cara aqui é o Estevão. E eu já estava querendo falar dele há muito tempo. Vamos abrir a Bíblia em Atos 6. Atos 6. Meus irmãos, por que eu estou querendo abrir a Bíblia em Atos 6? Porque como diz o tema do dia, ouçam e prestem atenção. Uma das coisas que a gente tem como hoje, que é a voz de Deus para nós, uma delas, e principal, é a palavra de Deus, são os textos bíblicos. Mas muitas vezes a gente tem o texto bíblico e é como Filipe quando encontrou com o eunuco. Muitas vezes a gente tem o texto bíblico e não entende. E quando Filipe encontra o eunuco fala assim Filipe fala com o eunuco assim, que o eunuco estava lendo os textos bíblicos. Aí o Filipe vai lá, vê o eunuco e ele fala assim com o eunuco: você entende o que você está lendo? Aí o eunuco responde, até tem um louvor aí que: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Porque o cara estava lendo. Mas ali para ele, até então, era um livro, só era um livro, uma leitura solta. Mas quando Filipe vai até ele e explica, aquilo ali se abre para ele e logo ele entende, sabe o quê? Cara, eu posso até ser batizado, porque isso aqui entrou em mim, já criou essa chama, esse desejo de batismo. Então essa questão
de ter... E aí, por que eu tô falando isso? E aí, por que eu tô falando disso? É que o que faz a gente escutar, quem traz esse entendimento, você pode ler a Bíblia, e graças a Deus, em alguns casos a gente lê e já consegue entender de primeiro. Eu li já, o Senhor já me deu entendimento. Mas a gente precisa também ser pastoreado por pessoas que a gente possa escutar. Entenderam por que eu tô querendo entrar? Eu estou querendo entrar em pessoas que são levantadas pelo Senhor para que nos pastoreiem. E essas pessoas têm características muito objetivas que Deus dá a elas. E eu quero apontar isso lendo Atos 6. Vamos lá em Atos 6. Atos 6, logo no versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas de quem? Dos hebreus, dos judeus de fala grega, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Existia uma distribuição de cesta básica, como a gente faz hoje aqui. Meus irmãos, não deixem de ajudar também na cesta básica, eu já estou jogando aqui. Existia uma distribuição de cesta básica e o que estava acontecendo? Existia um grupo que se formava ali e dava mais cesta básica para um lado do que para o outro, em vez de dividir igualitariamente. Problema sério. Poxa, eu estou vendo que a irmãzinha ali não está recebendo a cesta básica todo mês, está recebendo um mês sim, um mês não, ou recebe metade no dia, um mês, outro mês não recebe outro. Gerou uma preocupação entre um e outro. E aí, eles começaram a reclamar, olha, cara, não está acontecendo isso. Versículo 2. Por isso, os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram: não é certo, os 12 reuniram os discípulos dele, não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir a mesa. Olha só, existe uma prioridade que Jesus nos incumbiu, que era pregar o evangelho. E como pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Isso é o texto bíblico. Isso é bíblico. Pregue o evangelho a toda criatura. Mas toda. Mas meu irmão, mas aquele cara é um criminoso sem vergonha, não sei o que. Prega a toda criatura. Mas toda, sem discriminação, sem pensar em raça, gênero, é isso. Acabou. Tem que pregar. E isso estava incutido, estava nos corações e estava firme no coração dos discípulos, dos 12 apóstolos. Isso já estava neles. Isso vai ter que acontecer. Não vou mudar. Minha ideia é essa. Eu não posso mudar porque Jesus deixou isso para nós. E esses apóstolos já falaram: não é certo, cara. Não posso negligenciar o ministério da palavra para ficar perdendo tempo com essa picuinha de quem está dividindo. Que não é sentido de picuinha porque dá um ar de coisa pequena. Mas no sentido de, cara, o evangelho tem como característica ser um benefício maior a todos. Por quê? Porque a gente está falando de salvação. Então o benefício maior é o quê? Que todos sejam salvos. Beleza. Então ele chega, cara, isso não está normal, eu não posso parar de ser. Então o que eles fizeram? Versículo 3. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens. Homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pesado. Então olha só. Ele reuniu os discípulos, que eram esses discípulos não eram um povão, não. Já era a nata entre eles, porque para ser discípulos dele já eram os caras que já estavam chegando junto, pesado ali, no evangelho, já evangelizando, já chegando
Já estavam lá, ó, distribuindo. Já era o cara que distribuiu o panfleto para convidar, mas já distribuía já impondo a mão. Não era aquele papelzinho que é igual a Santinho, só distribuição, não. Eu tô entregando o papel. Meus irmãos, quer conversar? Vamos conversar. Não, e já trocando aquela ideia. Então eu tô falando de discípulos que eram os discípulos já levavam o evangelho num nível mais de comprometimento. Vamos lá. Então eu não estou falando de a igreja o todo não. Estou falando de pessoas que já estavam levando o evangelho a um outro nível. Tudo bem? Tá bom, entendi. E sabendo, vamos lá. Homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E passaremos a eles essa tarefa. Olha só, uma tarefa que, querendo ou não, cara, exige isso tudo. Olha como é que a coisa exige um comprometimento espiritual gigantesco. Beleza. Versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Isso os 12 apóstolos falando. E eu vou me dedicar a isso, meus irmãos. Tá bom. Tal proposta agradou a todos. Agradou a todos quem? Todos os discípulos. Uns 500, 300, 200, não sei. É isso que eles estão falando, ó. E isso agradou a todo mundo que estava ali ouvindo. E eu vou falar que todos os discípulos deviam ser muitos, porque eu vou falar para você, muitos numa pregação de Pedro, não foi logo, eu não sei se foi, acho que foi antes disso, Pedro converteu 5.000 pessoas, então de discípulo tinha um monte, cara. Quantas pessoas não queriam estar junto com esse homem que pregava e convertia 5.000 pessoas? Então de discípulo devia ter gigantesca multidão. Mas ele queria a nata da nata de discípulo. Eu quero o creme de la creme. Eu quero aquele que você fala assim, rapaz, esse cara é bravo. Esse cara não dá. Isso é que Pedro está pedindo. Isso é que os 12 estavam querendo. E aí o que aconteceu? Os discípulos se juntaram e começaram a falar assim, cara, aquele cara é bravo. Não, eu sou bom, mas aquele ali é muito bom. Aquele é top. Não, aquilo ali é sinistro. Não, sem ele a igreja não anda. Porque se esse cara não estiver aqui, ó rapaz, esse cara, ó, e ele tem sabedoria, e ele tem Espírito Santo, ele não age conforme o desejo do coração dele, ele sempre pensa primeiro como o Espírito Santo agiria, como Cristo age e como ele... Cara, você vê que as pessoas em que... Aí eu tô falando do tema do dia, que deveriam ser escutadas, e as pessoas que você deve dar ouvido quando você fala de que Deus dá a direção do que fazer... E aí, são pessoas que você deve dar ouvido. E o cara, é engraçado porque no última vez que eu preguei, a gente estava falando sobre profetas e que você deve dar ouvido aos profetas do Senhor. Olha que a gente acaba trabalhando com a continuação daquele culto. Porque é nesse nicho, é nesse nível que eu estou falando aqui agora. O nível de pessoas a qual que você deve dar. Não tem que dar ouvido a esse cara aí. Esse cara está falando uma coisa... que faz todo sentido pra gente que... ele não tá me colocando em furada. Vamos lá, seguindo. Tal proposta agradou a todos, versículo 5. Escolheram, e esse é o cara que eu queria falar, Estevão, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha, já deram uma destacada. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo. Meus irmãos, eu vou falar para vocês. Eles deram um destaque para esse cara, porque o cara era brabo. Ainda botam assim, além de Filipe, Procópio, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, convertido ao judaísmo. Aí ele está falando, na província
Mas os meus irmãos, eles dão uma destacada nesse cara. Porque o cara se destacava mesmo. E falaram assim, ó, irmãos, escolheram Estevão, homem, e já logo já botaram logo um destaque nele. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Já tô falando que esse cara é brabo, mano. Esse cara é brabo. Esse homem é brabo. Não, além dos outros caras, tá bom. Isso que é bom. Mas, não, além de não sei quem, não sei o que lá. Mas tem o Estevão, que é o homem da... Você tá entendendo o que eu tô falando? Que esse cara se destacava entre os destaques. Nossa. Gente, o cara se destacava entre os destaques. De que destaque eu tô falando? Homens de bom testemunho. Os outros que ele tá falando, os homens, ó, Filipe, Procoro, Nicanor, Shimon, Parmenas, Nicolau. Esses caras estavam dentro desse crivo, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Eles estavam dentro desse crivo. Por quê? E de bom testemunho. Bom testemunho, vamos lá, em que sentido? As pessoas, quando falavam dele, meus irmãos, vou te dar um exemplo. Sabe o que Jesus fala? Que quando a gente vai fazer uma obra missionária, quando você vai para uma obra missionária, a palavra do Senhor, Jesus explicando, falando, você não deve levar bolsa nem a forma, não. Mas quando chegar na cidade, procurar na cidade pessoas de boa fama e de bom testemunho. Para o quê? Para que você habite naquela casa enquanto você estiver nessa obra missionária. É difícil você ver isso, não? Ou seja, eu vou fazer uma obra missionária na cidade de Itaboraí. Exemplo. Estou na cidade de Itaboraí e vou fazer uma obra missionária. Eu vou chegar na cidade de Itaboraí, vou procurar líderes das igrejas e vou perguntar, meus irmãos, eu preciso ficar em algum lugar. E eu queria que vocês me dissessem aqui, por favor, quem é uma pessoa de bom testemunho, quem é uma pessoa de boa fama, quem é a pessoa que vocês falam assim, cara, é uma ótima pessoa que vai te receber muito bem, é uma pessoa cristã, muito abençoada, muito ungida, cheia do Espírito Santo, tal. Meus irmãos, essa é a cara. Ó, aí a igreja vai responder. Ó, o Galvin, vou falar pra você. Pessoa maravilhosa que você vai lidar com. Pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da graça do Senhor, cheia do poder de Deus. Vai na casa de Inês. Inês é uma irmã da igreja. Só brincando. Mas é esse o nível. É esse o nível do que eu estou falando. Quando eles falam essas pessoas aqui, eles estão falando como característica que Jesus falou naquela época. Pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito Santo, sabedoria. Então esses caras aqui, além de Estevão, eram pessoas que tinham essas características. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Ótimo. Isso era o critério que Pedro e que os 12, eu falo toda hora Pedro, mas os 12, não estou falando, Pedro não é dito aqui. Os 12 apóstolos destacaram. Os 12 falaram, queremos pessoas assim para cuidar dessa situação, de cuidar disso. Meus irmãos, só que esses caras eram os tops. E o Estevão era top do top, porque Estevão foi destacado como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então aqueles caras eram cheios do Espírito Santo, era um homem de sabedoria, era um homem de bom testemunho, mas Estevão se destacava entre eles. Esse cara era um cara que merecia ser escutado por todos ou não? Cara, esse que é o ponto. E aí é que tá, meus irmãos, meu Deus do céu. Uma coisa que a gente tem que ter em nosso coração, meus irmãos, o nosso coração tem que estar aberto para entender e aprender. Porque a gente, quanto cristão,
Se a gente não abrir o coração, e aí eu estou falando com pessoas crentes agora. Não estou falando de novo de pessoas que estão querendo se converter, não. Aqueles que querem se converter é um momento onde a palavra está entrando no coração dele. Mas eu, como cristão, que creio na palavra, meu coração tem que estar aberto para o entendimento da palavra do Senhor e buscar entender quem são aqueles que se destacam com o Espírito Santo, com sabedoria, entendimento. Quem são eles? E isso você vai ter que ter o discernimento através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que trabalhar no coração de vocês. E esse cara era esse tipo de pessoa. Mas, meu irmão, se eu não tiver o coração aberto para... Eu escutei, entrou aqui no meu ouvido e falar assim: eu preciso disso. Eu preciso desse conselho. Não adianta. E eu vou falar para vocês por quê. Vamos lá. Versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes e maravilhosos sinais entre o povo. Olha como é que o cara já começa. Por que os caras estão falando que no versículo anterior eles já dão destaque para esse homem? Porque esse cara era um homem brabo mesmo. E ele está falando, aí aqui já vem dizendo, esse cara já começava, ele fazia sinais entre o povo. Ele já está falando desse homem, só esse cara, ele aqui, ó, estava fazendo sinais entre o povo. Maravilhas. Através do poder do Senhor, de Jesus Cristo, através dele, estava fazendo maravilhas. Poxa, legal. Contudo, versículo 9, contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Olha aqui, você já viu que já, meu Deus. É que nem igreja com o nome do pastor. Você já viu assim, ai meu Deus, o nome da sinagoga é essa. Essa é a sinagoga dos libertos. Então tá. Sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria. Então se levantou uma oposição entre eles. Oposição, e bem como das províncias de Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Eles começaram a discutir com Estevão. Logo, o cara que todo mundo destacou como o cara cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E uma das coisas que era uma característica que Jesus pondo para que quando a gente estivesse diante do juiz era o quê? Que a gente não fosse preparando nada, mas que o Espírito Santo nos concederia o que dizer. E é isso que você vai ver aqui. Cara, isso é demais. Isso é muito bom de ver. E aí, mas os irmãos, olha só. Esses homens começaram a discutir com Estevão, versículo 10. Mas não podiam resistir a quê? A sabedoria e o Espírito que com ele estava. Jesus não falou aqui, é o Espírito Santo que ia conceder o que dizer. Não conseguiam lutar contra essa sabedoria dada pelo Espírito Santo. Não conseguiam lidar com esse Espírito Santo que estava com esse cara. Meus irmãos, quando você tiver que dar ouvido, como o texto do dia, o tema do dia diz, para que você dê ouvido, porque é dando ouvido que Deus vai te ensinar o que fazer, é dar ouvido a esse tipo de homem, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. A esse tipo de homem que e aí, meus irmãos, o que a gente tem que dizer? Por quem você é pastoreado? Você crê que seu pastor é um homem cheio do Espírito Santo? Você crê que o seu pastor é aquele de quem as pessoas não falam mal? É aquele que tem sabedoria no agir? Então é a esse pastor e que você tem que dar ouvido. É isso que eu estou dizendo aqui. Mas esse homem cheio e isso vai acontecer. Esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, a quem as pessoas não conseguiam vencer nessa conversa, tentando
Estou tentando ganhar ele, mas não consigo ganhar. Esse homem se destacava e qualquer um que tentasse ganhar ele na palavra, porque aqui ele não está falando de entrar numa discussão que não fosse em relação à salvação, a Cristo. Não, a gente está falando isso aqui. Gente, aqui é uma relação espiritual. Esse homem aqui não está discutindo sobre futebol, não. Sobre Bolsonaro, sobre política. Não, ele está falando sobre a vida em Cristo. Sobre se Jesus veio ao mundo ou não. Sobre se Jesus é o Salvador ou não. Sobre se Jesus batizou aqueles homens com o Espírito Santo, se ele deixou o Espírito Santo. Essa era a questão aqui. Mas, versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que nele falava. E aí, por que eu estou falando disso? Por que eu não estou falando que ele está falando de vários outros assuntos? E aí, versículo 11. Cara, quando o pecado é uma coisa suja. Porque quando ele não ganha, quando o diabo não ganha, ele quer agir de forma suja. Ele nunca é honesto. O próprio Deus fala que ele vive na mentira. Então ele não consegue, ele não vai conseguir resistir. Tentando trabalhar ele não trabalha a honestidade. E foi o que aconteceu. Como ele não trabalha na honestidade, o que ele fez? Então subornaram alguns dos homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Não é mesmo? Esse cara falou mal de Moisés e de Deus. Rapaz, esse cara é brabo mesmo, esse cara é muito ruim. Com isso, e aí, por que esses caras? E eles não foram subornar pessoas que estavam naquele hall de discípulos e pessoas que eram discipuladas. Não, ele vai chamar um outro grupo. Aí, o que ele faz? Com isso, versículo 12, com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e mestres da lei. Lembra de Jesus quando ele falou assim: você é mestre e não sabe disso? Porque existiam esses mestres da lei, que, meu amigo, eram mestres da lei, mas não conseguiam ver que Jesus Cristo era o Salvador. Por isso que ele fala assim: você é mestre da lei e não sabe? Como é que, se você não entende coisas que são dessa terra, como é que eu vou falar de coisas que são celestiais? Porque esses caras não abriam os olhos para as coisas que o Espírito podiam revelar. Por isso que Jesus fala isso: cara, como é que eu vou falar das coisas celestiais e você não entende das coisas dessa terra? Aí ele fala assim: cara, é doideira, cara, é doideira. Aí, eles falam, ouvimos Estevão falando, beleza, versículo 12. Com isso agitaram os líderes. E aí, no finalzinho do 12, e prendendo Estevão, levaram ao Sinédrio. Ali apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, e aí já voltaram ao assunto de Jesus, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos elegeu. Meu Deus, cara, esse cara é um criminoso mesmo. Esse cara é um bandido. Não faça isso. Versículo 15. Olhando para ele, todos estavam sentados no sinédrio e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Cara, eu não vou. Fico pensando, como é que os caras chegam diante de um homem e veem no seu rosto uma graça estampada como a de um anjo, e os caras não pensam assim: tem coisa errada nisso aqui. Acho que é melhor a gente não entrar nessa não. Porque eles tinham há pouco tempo atrás acabado de passar por uma morte de Jesus. O evangelho já começava a crescer muito e eles estavam vendo ali, naquele momento, a imagem estampada dele de uma coisa que só se vê no céu. Aí você fica assim: cara, tem coisa diferente nesse homem. Meus irmãos, eu estou falando de um homem cheio do Espírito Santo, que pregava coisas que libertavam pessoas. Homem que falava coisas. E esses homens que escutavam Estevão falando não conseguiam resistir a esse homem na palavra, porque esse homem era cheio do Espírito Santo.
A quem nós estamos escutando? A gente vai ter que dar ouvido a esses homens que tentam manipular a informação. Falam, ó, fala isso dele. Falando mentiras. Contando mentira para subverter a realidade. E aí você começa... Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Não fiquem dando ouvido ao seu coração. Porque quando você dá ouvido ao seu coração, que é o coração enganoso, você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. E essa voz do Espírito Santo, que era a voz que falava através de Estevão, era a verdadeira voz da verdade, que era a voz vinda de Cristo. Cara, que loucura. E esses homens criaram uma história onde eles começavam a justificar através de comprando verdade. Estavam comprando a verdade. Isso acontece até hoje, meus irmãos. Não percam a sua fé por causa de mentira. Mas, Glauber, eu vou falar com você. Já passei por muito pastor ruim. Meu irmão, isso vai acontecer. Vai ter pastor que você vai já ter muito convívio com ele. E quando você, daqui a pouco você vai saber que o cara pecou. Isso aconteceu. Na minha vida mesmo, eu já vi pastor acontecer isso. Mas, meu irmão, a sua fé não está alicerçada no homem. Sua fé está alicerçada em Cristo, que morreu por você na cruz. Se você não colocar isso no seu coração, você não vai conseguir viver. Em Cristo. Mas tem gente que não é crente e vive 90 anos, meu amigo. Isso aqui é uma vidinha muito curta. 90 anos é muito curto para uma eternidade. Meus irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo lá no livro de Isaías, você sabe o quê? Que o Senhor te ensina o caminho. Ele te instrui no que deve fazer. Por isso que quando Estevão está diante daquele povo que está ali discutindo com ele, batendo de frente, querendo discutir, Estevão, isso aqui, isso aqui. Sabe, meus irmãos, vamos só para você entender. Versículo 9. Contudo, levantou-se uma oposição dos membros da chamada. Meu irmão, membros! Eu estou falando de várias pessoas em discussão com uma pessoa. Cara, esse homem sozinho não saía no tapa com todo mundo, não. Isso não existe. E você vê como é que a Bíblia ensina muita coisa. A Bíblia diz, sabe o quê? Que quando um general está se preparando para a guerra, ele vai buscar saber como está o seu exército e como está o exército do cara que vai vir contra ele. Por quê? Porque quando ele está pronto, se preparando para a guerra, ele vê assim, quantos homens a gente tem? Olha, a gente tem 100 homens. Caraca, 100 homens? Então 100 homens a gente mata todo mundo lá, né? 100 homens a gente mata todo mundo lá. Mas não, primeiro, dá uma olhada como é que tá o exército dele lá. Vamos lá, vamos ver. Aí foram lá no outro exército para ver quanto tá lá o outro exército. Aí quando foi ver no outro exército, quantos homens eles têm? Cara, a gente mandou espias, eles têm 1.200 pessoas. 1.200? A gente tem quantos? Tem 100. E quantos cavalos eles têm? Eles têm 200 cavalos. Peraí. Eles têm 1.200 pessoas. E tem quantos cavalos? Eles têm 500 cavalos. Caraca, é muito cavalo, né? Então, só de cavalaria eles têm mais do que a gente tem de exército. É só de cavalaria, né? Pô, então manda um mensageiro lá de paz. Manda uma pessoa lá de paz. Não dá não vai dar pra gente não. Manda uma pessoa lá, mensageiro de paz, porque é isso, cara. E aí, cara, por quê? Estevão sabia que no braço eu não dou. Então o que ele tá fazendo? Meu irmão, eu tô indo... Eu não vou sair no tapa com todo mundo, mas na conversa... Aqui, o Espírito Santo comigo, aqui é desenrolo na boa. Eu não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que. Não, porque a palavra do Senhor diz, porque isso aqui, não sei o que lá, porque o Senhor falou, não sei o que. E esse homem, ele ganhou todo mundo. Todo mundo que é muita gente. E ele foi lá, ó, isso aqui. Não, é aqui.
Não, porque o Espírito Santo falou, porque Deus disse, porque na palavra do Senhor está escrito. Meu irmão, depois você vai ler, depois, eu queria ler hoje, mas não vai dar. Depois de ler o capítulo 7, o que ele faz? Ele arrebenta. Na hora que o cara tenta fazer, ô Estevão, é isso mesmo? Me explica o que aconteceu. Sabe o que Estevão faz, cara? Capítulo 7? Um dia eu vou falar desse texto, que esse texto também é espetáculo. Cara, ele não perde tempo pra ficar tentando se defender com palavrinha boba, não, meu irmão. Ele vem dissertando de Gênesis até a vinda de Cristo. Meu irmão, o cara arrebenta. Isso que é um homem, cara, que é guiado pelo Espírito Santo. E essa é a minha meta também. Eu quero chegar nesse... Meu irmão, a gente tá querendo crescer. Eu quero crescer. E eu creio que você quer crescer também. Em graça, sabedoria, no Espírito Santo. Eu quero crescer. Eu quero ser igual um cara desse aqui. Que eu não preciso ficar me preocupando com o que eu vou falar, o que eu vou dizer. O Espírito Santo fala através de mim, pronto, acabou. Meus irmãos, é esse o homem que eu quero escutar. É esse o pastor que nós devemos escutar. E se nós estamos sendo pastoreados por homens assim, meu irmão, é esse o tipo de pessoa que a gente tem que dar ouvidos, porque eles são a voz de Deus aqui na nossa igreja. Como a gente disse lá naquela vez, na outra pregação, é o ouvido que a gente tem que dar aos nossos profetas, e é nesse sentido. Amém, meus irmãos? A gente dissertou um pouquinho sobre esse texto do dia, trazendo esse entendimento a respeito desse cara, porque esse cara era o cara mesmo, meu irmão. Ele era o cara entre os caras. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por mais essa noite que estamos juntos, Pai. Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos liberou. Muito obrigado, Senhor, por mais esse texto que o Senhor nos concedeu, Pai. Pai, em nome de Jesus, continua trabalhando em nossos corações, continua trazendo mais entendimento, Pai. Pai, enche nossos corações do Teu Espírito Santo, Pai. Converte nossos corações a Ti, Senhor. Perdoa nossos pecados. Aqueles que querem, Senhor, entregar sua vida a Ti nessa noite, Senhor. Recebe eles, Senhor, e coloca o seu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, abençoa a vida, Senhor, da mãe da nossa irmã. Traz a cura, Senhor, através do Teu Espírito, através da Tua mão, Senhor, poderosa. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, uma ótima noite, uma ótima semana. Que Deus abençoe sua vida. E amém.